Não foi difícil convencer o meu convidado de hoje a aceitar. Bastou um telefonema e já está. A admiração que tenho por ele tem pelo menos 30 anos. A amizade que me dá o prazer de partilhar tem quase uma década. Ao longo dos anos fomos apanhados pelo seu carisma várias vezes. Connosco sempre falou diretíssimo, mostrando Portugal tal e qual, sempre com a conversa afiada. Os próximos 30 minutos não podem ser a história de vida de Joaquim Letria. Ela é longa e intensa demais para aqui caberem. São antes conversas vadias ao sabor das palavras. Joaquim Letria, ainda bem que veio, ou ainda bem que vieste. Gosto muito de conversas vadias. Conversas vadias é bom, são conversas ao sabor das palavras. Tenho muito prazer em conversar consigo. Sabe que o prazer é esses sempre 30 anos é porque eu era uma criancinha. Era porque eu era uma criancinha e comecei cedo a seguir aquele homem de barbas brancas que não era o Pai Natal. Não era. E que admirei vê-lo no pequeno ecrã. Joaquim tem 71 anos. Sim. O seu último programa em que era protagonista foi o Conversa Afiada. É um programa de rádio. Sim, falamos na televisão. Em 1995, faz agora 20 anos. Uhum. Depois, enfim, houve participações suas em programas, já falamos desse programa de rádio também, mas houve participações suas em programas, rubricas em que participou, ainda agora voltou, desde outubro está de novo a fazer televisão noutros moldes, mas durante estes 20 anos foi a televisão que se esqueceu de si ou foi o Joaquim que fez por se esquecer da televisão? Eu não me esqueci da televisão, embora ela não me deu grandes motivos para que eu me lembrasse dela, não é? Mas não me esqueci dela. Agora, não sei, isso é uma coisa que tenho que perguntar a quem tem vivido à custa da televisão. Portanto, tem 20 anos de pessoas a viverem à custa da televisão que lhe podem dizer, não, esse não podia ser, ou esse não foi porque nós não gostamos dele. Porque são hipóteses, não faço ideia, não seria especular. E não gosto de especular nesses termos. E sobre tanta gente, porque foi muita gente. Mas o homem que fundou o Jornal, como nós dizíamos na altura... O Jornal do Letria. O Jornal do Letria fundou a Sábado, na sua primeira encarnação, trouxe os apanhados para Portugal, foi autor de programas emblemáticos como o Diretíssimo, como o Tal e Qual, enfim, de que eu falava nesta... Que também foi jornal, que também foi jornal, de terem proibido precisamente. Um programa na televisão. Proibição de programas e proibição de aparições na televisão... É uma história antiga. É uma história que eu conheço de gingeira. Como é que é possível um homem com a sua experiência no jornalismo ter estado tanto tempo afastado? Porque eu acho que eles precisavam de dar experiência a outros que não tinham. Acho eu, sinceramente. De maneira que, se nós... Acredita mesmo que foi por isso que o telefone não tocou? Não, o telefone não tocou porque as pessoas não era politicamente correto fazer telefonemas para aquele número. Portanto, não fizeram, mas isso é natural, coitados. Pá. Andam agora aflitos a ver se tratam da vida também. São os mesmos. Deixe-os andar. Eu, pelo menos, diverti-me muito durante esse tempo e continuo a divertir-me. Portanto, não é nada que me tenha preocupado, nem que me preocupe, nem merecem que a gente se preocupe com eles também. Verdade, nesse período fez consultoria, deu aulas, foi partilhando e vai partilhando ainda hoje o seu conhecimento com os mais novos, foi vivendo as muitas alegrias que temos em comum com o seu clube. Muitas. Podiam ter sido melhores. Podiam ter sido melhores, mas não há vidas perfeitas. Exatamente. Foi continuando a ver as suas touradas, que eu sei que é uma coisa de que gosta muito, ainda que seja provavelmente politicamente incorreto assumir nos tempos que correm esse prazer pelas touradas, mas também o Joaquim sempre foi um homem... Mas eu nunca fui de touradas, eu sou mais de corridas de touro, à espanhol, com touro de morte e com mais respeito pelo animal. Mas sim, sempre, nunca deixei de gostar de corridas de touros. Mas o Joaquim também nunca se preocupou muito com o que é politicamente correto. Portanto, também não seria agora que faria essa distinção. Não. O seu retrato é perfeito. Desde o princípio, o seu retrato é perfeito, de maneira que pode querer. Mas hoje está mais numa de sopas e descanso, como diz o povo, ou continua a ter vontade de pegar o touro pelos cornos?
Não, o touro pelos cornos, agora que tenho os ossos aqui um bocado machucados, não me apetece muito. Por causa das colhidas, porque os touros... Foi colhido, entretanto, exatamente. Fui colhido várias vezes e Deixa bossas? tive um acidente recente que me deixou bastante mal na enfermaria. Mas só por isso, porque o prazer de pegar o touro pelos cornos é um prazer muito especial, não é? Ou de fazer naturais pela direita, isso depende. Mas sem dúvida nenhuma que também não me fez falta. Felizmente, nem as recordações por um lado, nem a vivência por outra, nem os amigos por outro, me permitiram que eu tivesse... Ai, que saudades! Ai, que pena que eu tenho! Olha aquilo que eu podia fazer! Ai, olha o que eu podia estar a fazer e não estou. O que é que eles se lixem? Há um prazer que ninguém me tira, que é o prazer que eu tiro e tenho tirado dos 71 anos de vida. E isso aí é... É aquilo que se chama um bom vivan. Sou, sempre fui. E espero continuar a ser enquanto cá andar, mesmo com os ossos meio... Os ossos meio duridos, mas espero ser. Falávamos destes 20 anos de interregno e até para situar os nossos espectadores lá em casa, recuemos a 96. Não vamos falar em concreto do episódio, enfim, já foi contado várias vezes, mas tem a ver com um episódio num programa de rádio, no Cobras e Lagartos, sim, era assim que se chamava o programa, em que o Joaquim foi acusado de xenofobia e de racismo e de ter sido até, enfim, o responsável pelo um incidente diplomático entre Portugal e Angola. Essas coisas fabricam-se, nós sabemos como, não é? E eles também sabem, também os fabricam. E também os fabricavam já nessa altura. Portanto, são coisas que a mim não me surpreenderam nada na altura, não me surpreendem hoje. Sei como é que as coisas se fazem, sei quem é que as fez. Portanto, ouça, não vale a pena, por ali dá-me vontade de rir. Quer dizer, eu, amigo do Amílcar Cabral, visita do Amílcar Cabral em Londres, sempre que ele lá ia, do Agostinho Neto, racista e mais que isso, xenófobo. Ouça, coitados, saíram da Universidade Portuguesa, ainda andam pintados de fresco, a gente ainda dá pelo cheiro quando eles passam, e vêm depois com essas histórias, só para eu me rir, não é? É o que eu tenho feito estes anos todos. Preocupa, eu acho que quase que sei a resposta, mas preocupa o facto de ao longo da vida terem dito cobras e lagartos de si? Não, de maneira nenhuma, não. Olha, se dissessem, esqueceram-se do presidente, aquele de Moçambique, como é que se chamava? Samora Machel, que também foi meu amigo. Descemos do Rovuma ao Maputo a pé, veja lá. Esqueceram-se. E andavam aí, coitados, andavam aí todos. Mas quando eles passam ainda cheira a pintado fresco, é uma coisa muito engraçada. E, portanto, nada disso me preocupou. Só me divertiu, como calcula, e realmente deu-me algum prazer. E ainda hoje me dá prazer. Acha que ainda está a pagar essa fatura? Não, nunca paguei fatura e esqueceram-se. É que são demais contas, eles nem as contas fazem, não apresentam a fatura, porque têm medo. No momento em que for preciso fazer, na hora em que for a altura de fazer o balanço e contas, o que é que acha que figurará na legenda debaixo da sua fotografia? Não faço a mais pálida ideia, nem me preocupo, devo dizer. Já parece que quando agora entrei aqui para este programa, queriam saber o que é que lá punham. Não é? Olha, doutor não ponham, arquiteto e engenheiro também não. Os espectadores a esta hora já saberão o que é que... se puserem Joaquim Letria, eu fico muito satisfeito. E quando eu morrer, Joaquim Letria era o meu nome, não é? Ou é como a história do Máximo, não é? Aquele que morreu, coitadinho, e que dizia, digno pai, ótimo marido, este gajo era o Máximo. Pois, eu não quero ser o Máximo, eu quero ser o Joaquim Letria. Quando morrer, a mesma coisa também. Jornalista, comunicador, enfim, fez uma série Isso são coisas que a gente vai fazendo.
Eu era o Joaquim de Leiria. Pronto, eu não quero ser mais nada. E fico muito Único e satisfeito. irrepetível. Sim. Único não, porque tive a sorte de ser neto de um Joaquim de Leiria que foi um homem fantástico. E esse era o Joaquim de Leiria. Portanto, eu já sou uma repetição, sou um papel químico de um Joaquim de Leiria fantástico, que me deu tudo e que fez de mim tudo. Portanto, está a ver, não me posso preocupar com essas coisas. Agora, é para quem anda pintado fresco e a sujar-se aí pelos cantos, isso é um perigo. Um homem sem papas na língua é a sua imagem de marca, é de resto o nome da sua biografia. Não é bem uma biografia. Enfim, é uma entrevista. Que eu fiquei de ver sim, a uma antiga aluna minha. Exatamente. E é uma entrevista longa, publicada em Uma livro, que no entrevista fundo de vida, uma entrevista de vida, exatamente, muito completa sobre a sua vida, que foi lançada recentemente, em 2014, no final de 2014. Isso é curioso, não é? Sem nenhum desmentido. Não é? Sem nenhum desmentido também, era a versão. Sem desmentido seu, nem de ninguém. Não, sim, nem claro. ninguém, não apareceu Sim. ninguém a dizer aquilo não é verdade. Sim, não é? sim. Que maçada. E tem lá o Ianes a mandar vir e essa gente toda que gostava e que faz o favor de gostar de mim. Pá, e ninguém apareceu a dizer, pá, aquilo não é verdade, aquele gajo aquilo é mentira. Pá. Não, é? Não apareceu ninguém. Acho que me vou preocupar com os outros gajos. Pá. Coitados, olha para eles, agora andam aí todos aflitos, porque aqui é 2015, não é? 2015, que há eleições outra vez. Ou para eles, estão agitados que andam. É vir isso. Desde quando é que sentiu que era incómodo? Sei lá, pá, quando... Incómodo... Ou melhor, desde quando é que começou a incomodar? Reformulando a pergunta. Eu acho que é uma reformulação inteligente e perigosa, porque eu acho que, respondendo reformuladamente à sua pergunta, eu acho que comecei a incomodar desde que existe, não é? Existe, logo incomoda. Agora, quando é que eu comecei a... Não sei. Não lhe sei responder. Mas a criança já era assim? Acho que Já era perguntador, já chato, se indignava? Já. Não era bem educado. Não, sabia as regras todas. Lavar as mãos, pentear-me, ir para a mesa, pedir licença para me levantar da mesa. Aprendi tudo. Rezar antes de me deitar. Tudo. Aprendi tudo e sabia tudo e ainda hoje sei tudo. Mas? Até as rezas. Até as rezas ainda sei. Mas depois não resistia a fazer o que não devia. Pronto. Mas era o quê? Era o gosto pela transgressão? Era um certo prazer em não ser aquilo que as pessoas queriam que eu fosse. Não é? Ou fazer as coisas que queriam que eu... ou que achavam que eu devia fazer. E por que não desta maneira? Porque é que não antes assim? Eu acho que... Calculo que tenha dado grandes dores de cabeça em casa. Algumas. Mas com muito prazer. Com muito prazer e com muitas boas lições. Mas foi-lhe incutida essa capacidade de insubordinação, digamos assim? Não. Esse direito à indignação? Não, pelo contrário. Olha, repare, eu vivo e cresço numa família sportinguista. Sim. Eu acho que por isso é que sou do Benfica, não é? Porque só podia ser... Foi, aliás, por isso que pensámos nestas almofadas vermelhas. Muito obrigado. Eu, aliás, quando as vi, reconheci isso e fiquei-lhe grato. Sabe que, enfim, os nossos anos de convívio fazem alguma coisa. Não, com certeza. O Chroma aqui tem coisas muito perigosas. Tem. Mas o espectador em casa não vê. Não. Pronto. Vê esta belíssima vista sobre o Tejo. O que é sempre bonito. Mas às vezes há uns verdes que enganam e que pode assustar quem entra num estúdio deste. Mas estava-me a dizer que em casa não teve esse convite à insubordinação, ao pisar o risco. Pelo contrário. Tive o convite à prudência, ao juízo, ao porta-te bem, a tudo o que eu não fiz. Mas o que é que correu mal? Ou o que é que correu bem, não é? O que é que despertou em si essa vontade de pisar o risco? O mudar as coisas e se possível, também mudar os outros. Isso sim.
Politicamente, olha, politicamente aos 16 anos estava no Partido Comunista. Já naquela altura, pertencer ao Partido Comunista dava 2 a 8 anos de cadeia e medidas de segurança, que nunca mais se saía de lá. Mas, portanto, está a ver, não foi por aí que, ai que bom, vou ser chefe de quina da Universidade Portuguesa ou comandante de castelo. Não, fui pelo outro lado, está a ver. E na minha vida fui sempre assim, preferi sempre o fazer em que acredito, nos que gosto e que estão comigo. O que é que se lembra, o que é que recorda desses tempos no Partido Comunista? O que é que me recordo? Olha, recordo-me de muita gente que ainda hoje não sei quem era, que transportei ou que ajudei a transportar às 4 da manhã, 5 da manhã, 7 da manhã, dependia às vezes das horas e dos meios de transporte, de levar pessoas clandestinas, de reuniões clandestinas, e lembro-me de uma coisa, lembro-me de ver muita gente dar a sua vida e o seu sacrifício por uma coisa em que acreditava, que era Portugal, e sem pedir mais nada em troca. E isso, alguns deles ainda hoje não sei quem são. E isso nunca me esquecerei, nem nunca deixarei de ficar grato, porque por isso mesmo. Depois também vi muitas asneiras. Então, a seguir a 75, começaram a aparecer os pitados de fresco, porque não são só estes que estavam a falar. São gerações, são camadas e camadas. Oh, Jesus. Apareceram também os pintados de fresco, aquilo era benzo aos deuses, aquilo era asneira atrás da asneira também, mas os outros não. E os outros deram-me uma sensação não sei explicar, de lealdade, de confiança, de solidariedade que não há mais e que é muito difícil encontrar ou tentar aqui explicar. Foi essa vontade, essa capacidade de ajudar e essa necessidade de dar voz a quem era o tinha que fez com que quisesse ser jornalista? Também foi. Foi essa visão romântica do Tintim? Isso eram as viagens e o Capitão Haddock e a Milou, que gostava muito de já. Flash Gordon. Também gostava, Flash Gordon também, mas também gostava de cães, etc. Isso tudo contribuiu para isso. Era uma visão romântica do sim, jornalismo. Mas depois houve um romantismo diferente. É o Horace McCoy, é o Pão da Mentira, é o defendermos quem não tem defesa, o darmos voz a quem não tem, e isso foi determinante para querer ser jornalista. E o gosto depois da escrita, escrevendo mal ou bem, com os pés às vezes. Há muita gente que escreve com os pés. O Ronaldo, por exemplo, é um escritor fantástico. É um escritor fantástico. E depois houve muito essa satisfação de fazer as coisas para os outros. E o jornalismo ainda é isso? O jornalismo, eu penso que ainda é isso. E ainda hoje há muita gente jovem, de grande qualidade no jornalismo, que muitas vezes ou passam despercebidos porque quem podia dar por eles não dá, ou porque trabalham em condições que não lhes dão essa possibilidade. Mas isso o Nuno está mais atualizado do que eu, porque está num ativo e está numa redação. Portanto, se conhece isso e sabe isso. Mas a estrela aqui e sempre ao Joaquim. Sim, está bem, mas eu posso lhe dizer que eu dei muitas aulas, passaram milhares de jovens por mim nos últimos anos em Lisboa e em Aveiro. E nem muitos eram talentosos, mas de qualidade e bons jornalistas e com vontade de ser sério e de exercer bem a profissão, passaram muitos pela mão. A sua entrada no jornalismo dá-se em 1962, no Diário de Lisboa, que era, aliás, o jornal que era o seu jornal, era o único jornal que o Joaquim equacionava poder estrear-se. Exatamente. E o seu primeiro ordenado é 50 escudos por... Quando trabalhava. Quando trabalhava. Porque quando não trabalhava não ganhava. 50 escudos por dia.
Exatamente. O que daria se trabalhasse todos os dias Um continente, 1500 por mês, escudos. exatamente. O que era um ordenado, se trabalhasse todos os dias, não era um ordenado, apesar de tudo, Não era mau. não era nada mau. Porque na altura um jornalista estagiário ou já num primeiro grau de repórter ganharia 1.700, 1.800 escudos. Portanto, eu estava nos 1.500. E entrou para atender telefonemas. Sobretudo atender telefonemas. O que, aliás, aqui há uns tempos houve uma confusão, porque julgavam que eu tinha entrado para o jornal para ser telefonista. Não era bem a mesma coisa. Não, o que eu fazia era atender os telefonemas dos correspondentes e traduzia o que os correspondentes nos tinham um diziam papel muitíssimo importante nos jornais, que se perdendo ao longo dos... E eu traduzia isso em notícias. Portanto, foi essa a minha primeira grande tarefa durante muito tempo no Diário de Lisboa. E aprendi muito dessa maneira e com as chegadas e partidas de navios e as farmácias de serviço. As rotinas diárias, não é? As estreias de cinemas, aprendi aquela coisa chata que quase todos os estagiários têm de fazer e não gostam, mas que lhes dá a tarimba que depois desceve eu acho depois que, sabe que foi para mais altos voos. Mas sobretudo é muito interessante uma coisa, se nós pensarmos, e eu digo isto sinceramente, foi das coisas que mais me ensinaram, porque foi das coisas que mais me deu o sentido de serviço público. E de notícia, não é? De notícia, mas também de serviço público. Ser útil. O Tivoli estreava à quinta-feira, não era à sexta. A gente não se podia enganar. E as horas das sessões eram ou às 3 da tarde ou às 6 da tarde. Havia as matinés e havia... era preciso ser rigoroso nessas coisas. E, portanto, isso dava-nos a sensação de estarmos a trabalhar para o público. E as pessoas... As farmácias de serviço era importantíssimo. Uma pessoa enganava-se na farmácia, andava um desgraçado de um pai à procura de um medicamento para um filho e não encontrava a farmácia porque o jornal tinha uma farmácia que não era aquela. Portanto, acabam por ser estas pequenas coisas que naquele tempo, estamos a falar de há meio século, pelo menos, que nos davam a sensação de trabalhar para o público e para os outros e de ser serviço público. E assim começa uma carreira jornalística que há de passar depois pela rádio, pelo Rádio Globo Português, a convite do Luís Filipe Costa, que foi, aliás, o chefe de uma enorme geração. O Luís Filipe Costa foi o grande transformador da rádio em Portugal. Sendo que a rádio naquele tempo tinha uma qualidade excepcional. Tinha gente como o Pedro Moutinho, como um Artur Agostinho, como um Dom João da Câmara, como vozes e cabeças muito importantes e muito interessantes de ouvir e programas muito bem feitos. Portanto, o Luís Filipe Costa só veio trazer um outro estilo e modernidade. E notícias em 2 minutos. A sua, como eu dizia na introdução, a sua carreira não cabe seguramente nestes 30 minutos de conversa, de resto já passaram 24, portanto nós ficaríamos aqui horas... Está a ver como eu vivi depressa. Horas à conversa, como aliás acontece sempre que nos encontramos, ficamos horas à conversa, normalmente à volta de uma mesa, que é um prazer comum que nós partilhamos. Aqui também temos, mas normalmente é uma mesa mais composta, com coisas que nos fazem... Nós normalmente temos uma ceia mais preenchida. O Joaquim teve depois uma experiência, alguns anos depois, 2 experiências marcantes para si fora, na Associated Press e na BBC. De que forma é que isso lhe marcou a carreira, lhe moldou? Marcou-me tecnicamente muito. Porque era outra linguagem, não era? Era diferente, era meios diferentes, eram pessoas diferentes e era um mundo com uma dimensão que também não estava habituado. Eu era o rapaz de Capolido que trabalhava no Bairro Alto, não é? E de repente a BBC dá-me Londres, está-me lá Londres de bandeja, não é? Para além das notícias e daquilo que nos ensinava tecnicamente, dava-nos o Teatro de Londres, o Ballet de Londres, a Ópera de Londres, o futebol de Londres, dava-nos tudo. Faz-se o homem cosmopolita que aliás, o jornal Ianes elogiou muitas vezes em si. Possivelmente, ajudou muito a isso. E a Associated Press deu-me
tecnicamente mais rigor, mais ainda do que a BBC, porque trabalhar numa agência é fascinante. É uma, e de uma exigência que não se encontra noutro meio. E depois não era só Londres, era toma lá o mundo. Nova Iorque, Rio de Janeiro, Afeganistão, Paris. E depois de novo Lisboa, no regresso após o 25 de Abril, é aí que entra na RTP, em outubro de 74. Não chega a aquecer o lugar porque 15 dias depois é despedido. Exatamente. Por um coronel que era amigo do general Spínola. Exatamente. Porque entrevistei um rapaz que os outros, depois do Conversa Afiada, esqueceram. Conversa Afiada não, os outros. Sim. Esqueceram-se porque aí a conversa era completamente diferente. Foi porque entrevistei o Pedro Pires, que foi presidente de Cabo Verde agora, recentemente, e com quem tive o prazer de estar há muito pouco tempo na cidade da Praia. E quando ele fez 80 anos. Mas o Pedro Pires, naquela altura, era um terrorista em Portugal. Tinha sido comandante do PAIGC. Eu tinha estado numa das áreas libertadas do PAIGC, Canjambari, e o general Spínola, que estava no Bussaco a águas, viu-me fazer uma entrevista ao comandante Pedro Pires e disse para este coronel Casimiro... O homem das barbas não volta a entrar cá. Aquele gajo das barbas, que era eu, não o quer ver mais na televisão. E só voltou a aparecer quando o general Lianes foi de resto empossado presidente da RTP, foram uns meses depois. Não deixei nunca de aparecer. Aquilo foi à portuguesa, não é? Porque ele foi esquecendo... Alguém se esqueceu, ou nunca mais se lembraram, ou é aquela coisa do agarrem-me senão eu mato, não é? E depois não acontece nada, portanto não aconteceu nada. Depois teve Ramalhianes como presidente da RTP. De resto, a sua relação com Yanes, que é pública, foi crescendo a partir daí, foi de resto o seu... Nós começamos no mesmo dia a trabalhar na RTP. Ele como diretor de programas, eu como diretor de informação para os programas não diários. E daí nasceu uma amizade que felizmente se mantém até hoje e em que eu tenho muito orgulho, naturalmente. Acompanhou na segunda candidatura na reeleição em 1980, sim. Foi depois de seu porta-voz até ao fim do segundo mandato. Este é um tempo de grandes mudanças estruturais na sociedade, de perda de referências. Ainda há umas semanas tinha aí nesse sofá a Fátima Campos Ferreira, que dizia que neste tempo de muitas mudanças e de perda de referências, Ramalhianes é capaz de ser das poucas referências que se mantêm vivas neste país. Concorda com ela? Eu penso que, quer dizer, num país em que a seriedade, a preocupação pelos outros, o serviço da pátria vão desaparecendo. Eu penso que o general Ramalhianes mantém tudo isso que acumulou e a imagem que realmente criou de si próprio, porque é autêntica e é genuína e é um homem que eu sei que ainda hoje seria capaz de fazer exatamente o que fez há 50, 60 anos. E talvez isso faça dele uma referência, porque nós os outros vimos-lo dar muitas cambalhotas e mudar muito. É um bocado como no circo, não é? E o Yanes não. O Yanes continua a ser ali era o François França, não é? Que anunciava no Coliseu e agora, senhoras e senhores, e apresentava os números que se seguiam. Nós vimos muitos números e vimos um homem sempre a apresentar o mesmo espetáculo, que foi o general Yanes. Essas cambalhotas que provocaram este afastamento evidente entre a classe política e os eleitores, é irreversível este afastamento? Ou acha que... Eu acho que é desejável que seja reversível e que desapareça e que se volte a ter confiança nos políticos, porque os políticos fazem muita falta. A política faz muita falta. Agora, a política séria, as pessoas sérias, o trabalho sério,
e objetivos concretos para a sociedade portuguesa não estar na situação em que está, em que a puseram. Aos 71 anos é um homem otimista? Sou, não pode não ser no meu tempo. Ouça, posso estar partido outra vez, já me parti várias vezes ao longo da vida. E quando digo partidas, as pessoas depois não percebem o que é que eu tive um acidente há pouco tempo, fiquei todo partido. Mas antes disso também já tinha ficado partido mais vezes. E ainda estou aqui com ossos para partir, portanto, e acredito que depois disso tudo, acho que a sociedade portuguesa e Portugal e os portugueses vão conseguir. Já tivemos muito mais partidos. Como escreveu o Sebastião da Gama, pelo sonho é que vamos. E o Sebastião da Gama é um rapaz ali da minha zona, da margem sul. Joaquim, foi um prazer enorme tê-lo aqui. O gosto foi meu. A mesa é que é fraca, mas espero mas fica que a promessa que na próxima mesa que nos encontraremos, que será em breve, seja uma mesa... será mais recheada daquilo que nos une, que é esse prazer. Agora, uma boa conversa o prazer em conversar consigo é meu. Muito obrigado. Muito obrigado, Joaquim. Muito gosto. As histórias de um comunicador ímpar do Portugal contemporâneo. Joaquim Letria, nesta edição do Ainda Bem que Vieste. É assim todas as semanas na RTP Informação, conversas informais com gente que faz a diferença. Já sabe, de hoje a 8 dias, estamos de volta com um novo protagonista e, claro, consigo no papel principal. Até lá.